Aleluia, somente até aqui, em nome de Jesus. O título da nossa mensagem, que nós vamos refletir em cima dela, é a pergunta que o Senhor fez a Elias por 2 vezes. O que você está fazendo aqui, Elias? Ou, o que você está fazendo? É a pergunta que Deus também está nos fazendo nessa manhã. O que você está fazendo? Enfim, a experiência do profeta Elias na caverna evidencia que até as pessoas mais fortes, elas podem se tornar fracas. Elias foi o profeta que presenciou de forma mais extraordinária as claras manifestações do poder de Deus. Isso é, Elias, ele viu Deus ressuscitar um morto. Elias viu Deus trazendo seca e depois de 3 anos e meio, disse a ele, ore, porque voltará a chover novamente, e a chuva caiu sobre a terra. Elias foi aquele que, através da palavra de autoridade, ele conseguiu dividir o rio Jordão e passar por ele a seco. Elias, ele foi mandado por Deus para a casa de uma viúva pobre, e ele disse para ela, a farinha da tua panela não faltará, e nem o óleo da tua botija também faltará. E assim aconteceu até que chovesse novamente sobre a terra, porque ela tinha somente um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e para ela ia comer aquilo com seu filho e depois morrer de fome. Mas Deus fez um extraordinário. Elias, ele viu fogo descer do céu da parte do Senhor. Ele vivenciou vários sobrenaturais da parte de Deus. Porém, quando os dias de guerras e batalhas espirituais chegam, preste atenção, os milagres não têm poder de sustentar a nossa vida de pé. Por mais que você veja um milagre, ouviu um milagre, isso não tem poder de sustentar a tua vida de pé. O que nos sustenta de pé é o nosso relacionamento com Deus. É a nossa comunhão diária com Deus. É o nosso dia a dia. Elias fugiu para a caverna, na verdade, ele foi orientado por Deus, ele dormia debaixo daquele zimbro. Zimbro é um arbusto grande, fazia uma sombra, e ali Elias acabou deitando, dormindo e pedindo para si até mesmo a morte. Mas Elias, antes de ficar tão deprimido, tão entristecido, ele recebeu uma ameaça de morte de Jezabel. Mas por causa daquilo que ele esperava que iria acontecer, porque na verdade Elias, ele ficou frustrado porque aquilo que ele esperava acontecer não aconteceu. Uma decepção muito grande começou a corroer a sua fé, porque ele esperava que o poder de Deus, demonstrado no Monte Carmelo, onde o fogo desceu do céu, quebrantasse o coração de Jezabel e também do rei Acabe. Mas isso não aconteceu, pelo contrário. Jezabel jurou ele de morte. Assim como ele fez com os profetas de Baal e de Aserá,
também se faria contra a vida dele. Ele não estava com medo que Jezabel tirasse a vida dele. Na verdade, ele estava entristecido com Deus e com ele mesmo. Eu falhei. Eu fracassei. Tudo que eu fiz não trouxe mudança nenhuma. E quantas vezes também isso não acontece conosco? Quantas vezes também buscando a Deus de boa vontade, Deus também nos dá orientações, nos fortalece com palavras, nós levantamos jejum, orações, nós criamos expectativas. E quando essas expectativas não são manifestas, a frustração e a decepção também toma conta do nosso coração. Por isso não acontecer, Elias, ele acabou tirando as suas próprias conclusões. E olhe, tome cuidado com as suas conclusões. Tome cuidado com aquilo que você pensa até ao seu próprio respeito. Porque nós não fomos chamados por Deus para agir através dos nossos próprios sentimentos. Os nossos sentimentos nos traem. Já ouviu falar, e eu repito sempre isso aqui, que a fé não depende dos meus sentimentos. A fé não depende se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo mal, ou se não estou sentindo nada. Ela somente crê que Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas quantas vezes nós também nos entristecemos? Então, Elias, debaixo dessa tristeza, debaixo dessa frustração, ele começa a orar, e ele julgou ter falhado em sua missão de profeta. Porém, nós sabemos muito bem que as coisas não acontecem como nós queremos. Deus, Ele não fica atrelado aos planos do nosso coração e aos nossos anseios. Nós é que precisamos nos atrelar aos anseios de Deus, à vontade dEle e o sonho dEle. Se você quer ser uma pessoa realizada na vida, se empenhe primeiro para descobrir os sonhos de Deus a teu respeito, os planos de Deus a teu respeito, e depois se esforce para colocar isso em prática. Porque as coisas não acontecem como nós queremos, não acontece da forma que queremos e nem mesmo do nosso tempo. É debaixo do tempo de Deus, é debaixo da forma de Deus e é da forma do querer de Deus. Segundo, Elias tirou as suas próprias conclusões quando ele foi ameaçado de morte. Ele se sentiu, sim, um fracassado, mas ele fugiu para preservar a sua própria vida. Isso é, por ele começar a se envolver com seus próprios sentimentos, a fé, que era uma fé sobrenatural, que agia através da vida dele, ao invés dele exercer fé, ele começou a sentir medo. E é notório descobrir quando alguém não está tendo um relacionamento íntimo com Deus e não deixando que o Espírito Santo comece a alimentar e fortalecer a nossa fé. O medo, o terror, o pânico começa a tomar conta da nossa vida. Quantas pessoas que até psicologicamente são traumatizadas no seu sistema nervoso. E isso é real, isso acontece, mas por quê? Tamanha frustração, decepção, tamanha dor e sofrimento que enfrentaram, e aquilo cria uma lesão na sua área psicológica, e ela perde aquela firmeza.
perde a firmeza porque nós, sem perceber, vamos permitindo que certas ameaças, certos acontecimentos da vida, o Rio de Janeiro está muito perigoso, eu não consigo mais sair de noite, meu Deus, o que será da minha vida? Eu vou me mudar desse lugar. Deus está mandando você fazer alguma coisa? Então, se atrele àquilo que Deus está falando com você. Por isso que quando perdemos a nossa comunhão com Deus, amados, olha, as aves de rapina, elas começam a sobrevoar a nossa cabeça e trazer toda a sorte de pensamentos. Terceiro, Elias tirou a sua própria conclusão. Olha, ele pediu a morte, mostrando que não tinha medo de morrer. Ele falou: Deus, olha, eu não sou melhor do que meus pais. Ele fugiu porque Jezabel queria matar ele. Mas quando ele deitou debaixo do zimbro, ele quis morrer. Olha, se quer morrer, deixa Jezabel te matar então. Mas não, ele foi lá deitado no zimbro. A gente entende, por tristeza, por frustração, por decepção, aquilo começou a corroer a fé dele, começou a mostrar a ele que ele não era um profeta realmente de Deus, ele era um falso profeta, porque as coisas que ele profetizou, aconteceu tudo errado. Isso é, começou a entrar aqueles maus pensamentos e pensamentos ruins dentro da sua mente, mostrando que, na verdade, ele não tinha medo de morrer, mas ele estava desapontado consigo mesmo. E quem já não ficou desapontado consigo mesmo? Hoje eu vi uma figura, né? Dei parabéns a algumas pessoas que fizeram aniversário. Aí vi uma figura nas redes sociais e uma frase assim: se você pudesse voltar atrás, o que você faria? Aí na figura está alguém batendo na sua própria cara. Tá! Porque fez besteira. Se a gente pudesse voltar, a gente não batia em ninguém não, a gente batia em nós mesmos. Ainda dava uma varada nas pernas, falar: desperta, ó tu que dormes. Olha a besteira que você fez. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus falou 2 vezes: o que você está fazendo, Elias? Por isso, cuidado com as expectativas, pois quando aquilo que nós esperamos não é atendido, a nossa tendência é desanimar. É tirar as nossas próprias conclusões. Quantos não se afastaram de Deus por um sentimento de tristeza, que surge quando aquilo que desejam não é realizado e não é concretizado? Parece que a falha é nossa, o pecado é nosso. Você já reparou que a Bíblia, ela não esconde as falhas, os erros e as limitações de ninguém, inclusive do profeta Elias? E por que a Bíblia não esconde as falhas, os erros de ninguém? Porque quando Elias pensou em desistir, em parar com tudo, na verdade, o apóstolo Tiago, ele fala a respeito de Elias. Lá em Tiago, multimídia, Tiago 5,17, o apóstolo Tiago, ele fala que Elias era um homem semelhante a nós. Olha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos o quê? Sentimentos, olha. Veja que a fé não é um sentimento, mas ele é um ser humano. Ele foi um ser humano como nós somos. Somos sujeitos aos sentimentos. E os sentimentos nos traem.
orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O próximo versículo. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Vejam, ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Elias tinha a mesma natureza frágil dentro dele, assim como nós temos. E às vezes precisamos de uma palavra para nos sacudir, uma palavra para nos despertar. Se pudéssemos voltar ao tempo, ia nos dar também um tapa, né? Não na nossa cara, mas dava um tapa nas costas. Ô, desperta, rapá. Olha aí a besteira que tu está fazendo. O que tu está fazendo aqui? Deus está te mandando você fazer isso. As maiores lições da vida não são nos momentos de vitórias, mas são nos momentos das derrotas que trazem um grande aprendizado para a nossa vida. No dia 11 de setembro, essa semana, 11 de setembro, a gente lembra logo daquele ataque terrorista que houve lá nos Estados Unidos, em 2001. E eu lembrei essa semana que eu estava nesse dia e nessa hora que houve um noticiário daquele ataque, eu estava fazendo uma nova graduação teológica e até disposto a fazer mais outra graduação. E lá, vendo aquela torre pegar fogo, sabe qual foi a palavra que Deus me disse? Deus me disse o que falou para Elias. Ele falou assim: o que você está fazendo aqui, Ronaldo? Eu falei: Senhor, estou estudando, né? Estou estudando uma outra linha teológica, pois eu fui formado na Assembleia de Deus, com o meu rabi, o pastor Isaías, mas a Batista com uma outra linha teológica. E Deus disse: eu mandei você fazer isso. Mas eu falei: eu mandei você fazer isso. O que você está fazendo aqui? Deus disse: olha, para com tudo, porque se não parar, a minha igreja será prejudicada. Fica lá naquela posição, porque não te falta nada. Então não queira fazer aquilo que eu não estou mandando você fazer. Irmãos, que varada nas pernas, né? Pela graça de Deus eu não teimei, mas eu obedeci à voz do Senhor. E no Monte Horebe, Deus falou com Elias, como falasse as nossas palavras: as coisas somente darão certos para você quando você fizer o que eu mando você fazer. O que você está fazendo aqui? Eu mandei você fugir. Eu não tenho, como se Deus dizia, eu não tenho guardado a tua vida. Jezabel matou profetas, sim, mas ela não vai matar a tua vida. Eu não permitirei. É como se Deus falasse para ele: olha, faz o que eu mando você fazer. Elias, na caverna, nos ensina o quanto é doloroso sair da vontade de Deus para fazer o que é lícito aos nossos olhos. É lícito ir ali, é lícito ir acolá, é lícito fazer isso, é lícito fazer aquilo, mas não perca a tua comunhão com Deus. Ou é Deus que dirige a tua vida, ou é o teu ego, ou é a tua vontade. Porque os demônios estão aqui para fazer a nossa vontade. Jesus, quando repreendeu Satanás na vida de Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Satanás quer fazer a tua vontade. Satanás quer fazer a minha vontade.
Fora da vontade de Deus é quando os corajosos cedem ao medo, como aconteceu com Elias. Fora da vontade de Deus é quando os vitoriosos são derrotados. Fora da vontade de Deus é quando os fortes fracassam. Ser usado por Deus não mantém ninguém de pé. Olha, Deus está me usando aqui, mas eu estou prontinho para pecar contra Deus daqui a pouco. Porque ser usado por Deus não mantém a minha vida de pé na presença dEle. Então não fica iludido quando o Espírito Santo usar você. Porque a nossa natureza humana, ela é fraca. E ela está pronta para cair e pecar contra o Senhor. Nós passamos a jornada bíblica agora sobre o profeta novo e o profeta velho. O profeta velho mentiu para o profeta novo, dizendo: olha, um anjo do Senhor apareceu a mim e disse para você voltar, comer, beber e ficar na minha casa. Aí o profeta novo: um anjo do Senhor falou contigo, então, né? Deus mudou de ideia, ele voltou. Sentado na mesa, o profeta velho que mentiu, ele foi usado por Deus. Deus usa o mentiroso, Deus usa até uma mula. Deus é capaz de usar uma formiga para falar contigo. Uma formiga abrir a boca: o que você está fazendo aqui? Deus é capaz de usar quem Ele quer. Ele usa até o capeta. Porque o capeta não faz aquilo que ele quer, e faz aquilo que Deus manda. Deus controla tudo, irmãos. Deus controla tudo. Então, voltando a essa reflexão, não adianta entrar na caverna e querer fazer a nossa vontade. Na semana passada, eu externei aqui para os irmãos, na nossa reunião de oração, de quinta-feira passada, que eu não estava com vontade nenhuma de vir à igreja, nem mesmo de pregar a palavra. Não estava nem com força de abrir a palavra. Era uma guerra. E olha, Deus já nos falou que de 2 a 3 semanas para cá, nós estamos debaixo de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual. Cuidado com aquilo que você anda fazendo. Então lá, eu externei isso para os irmãos. Chamei até o Carlos para trazer. Carlos Henrique, cadê ele? Está lá, né? Carlos Henrique trouxe a palavra das 18, eu trouxe a palavra das 17 horas da busca do Espírito Santo. E o Senhor nos exortou com a mesma palavra, tanto na reunião das 5 como da reunião das 6. Em Getsemane, semana passada a jornada passou no Getsemane, quando Jesus disse para os discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. E essa exortação está pulsando nesses dias. Por quê? A batalha espiritual quer que você toque na iniquidade e faça aquilo que Deus não está mandando você fazer. Por mais bem intencionado que seja bíblico e seja verdadeiro, se Deus não está mandando, tem verdades que nós temos que abandonar na nossa vida. Porque o inimigo usa também de meias verdades. O falso profeta usa a verdade para nos enganar. Então, não é só porque algo é verdadeiro, é que você vai debruçar a tua atenção nessas coisas. A pergunta é a pergunta que Deus fez para Elias e está fazendo para nós também nessa manhã. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? A tentação nos leva a fazer a nossa vontade.
Porque a tentação, Satanás, ele é o tentador. Mas a tentação, ela não acontece aleatoriamente de qualquer maneira. Nós vamos sendo observados por entidades malignas. E essas entidades, elas começam a perceber que a nossa carnalidade, a nossa humanidade pecaminosa está aflorada. Ou que nós estamos desejando aquilo que Deus não deseja para a nossa vida. E a gente fica insistindo naquilo, e aquilo vai crescendo como uma cobiça, como um desejo incontrolável. Aí quando essa situação aumenta dentro de nós, aí vem Satanás com a bandeja e fala: não é isso que você quer? Aí você fala: meu Deus, isso vem de Deus, olha aí, eu estava desejando isso, ninguém sabia que eu estava desejando e querendo alcançar essa dádiva, esse presente. Deus, muito obrigado, mas não é Deus nada. É o capiroto que está colocando uma tentação para que você toque naquilo que Deus está perguntando: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Então, ser usado por Deus e até realizar milagres não sustenta a nossa vida de pé. Não adianta ficar iludido com isso e com aquilo outro. Olha, mas pastor, eu não aguento ficar parado. Aí você fica, andando. Você fica andando. Olha aí, eu tenho que me movimentar, O senhor é rotineiro, tudo bem, o senhor gosta de ficar parado, mas eu não aguento. Aí você fica andando, mas está andando e girando no mesmo lugar, do que adianta? Eu fiquei até tonto agora, Senhor. E fica tonto, porque Deus não está mandando você ficar girando. Aí grita um aí: deixa o menino rodar, pastor. Aí não dá não, Rabir. Aqui não. Então, queridos, Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Pelo contrário, sabe quando nós ajudamos muito a Deus? É quando estamos fracos. Aí que nós somos fortes. Quando a gente é alcançado pela fraqueza, Deus se torna perfeito em nós, porque a gente para de atrapalhar, irmãos, a gente para de colocar obstáculos na nossa própria vida. Então, pare de ficar inventando o que fazer, pare de ficar inventando o que fazer, não fique andando de um lado para o outro. Faz aquilo que Deus manda você fazer. Como é que eu vou descobrir isso? Lendo a palavra, tendo comunhão com Deus. Tem que ter relacionamento. Se você não tiver relacionamento com Deus, você não vai suportar. Você vai ser aquela noiva louca, nércia. Você vai até frequentar a igreja, mas a salvação vai passar distante de você. Porque você não compra óleo. Comprar óleo dá trabalho. Tem que ler a palavra, tem que meditar, tem que perguntar: Senhor, eu não vou tomar decisão nenhuma enquanto o Senhor não confirmar isso. É dessa forma. Seja corajoso. Não deixa ninguém controlar você, manipular você. Tem muitas pessoas dominadoras nesse mundo. E tem dominadores até dentro da igreja, querendo que você faça a vontade deles. Mas é a vontade do Senhor que tem que ser feita. A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos aplaudir o nosso Deus. No Monte Horebe, Elias, em comunhão com Deus, voltou a fazer o que Deus mandou ele fazer.
sumiu do coração dele aquela vontade de morrer, acabou. Foi só ele voltar. Só ele voltar a fazer o que Deus estava mandando, e Deus deu várias tarefas para ele, e ainda ele nem morreu, porque uma carruagem de fogo passou para levar ele ainda. Deus disse: olha, tu não vai morrer não, rapá. Ô rapá, tu não vai morrer não, tu já passou da morte para a vida eterna. Nas cavernas da vida, queremos sempre parar e desistir. Mas o Senhor hoje nos pergunta: o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Elias saiu diferente do Monte Horebe porque a presença de Deus fortaleceu a sua vida. Hoje, esse culto é um Monte Horebe. É um local onde Deus quer nos fortalecer. Então fiquemos de pé, queridos, todos nós. Eu não vou fazer nenhum apelo, porque esse perigo nós corremos, porque nós somos crentes semelhantes a Elias. Somos sujeitos aos mesmos sentimentos. E os sentimentos nos traem. Mas Deus está aqui para restaurar a nossa fé. Tirar do nosso caminho tudo aquilo que anda nos iludindo. Que hoje caia por terra as nossas falsas expectativas. Aquelas expectativas de que vai acontecer algo, mas Deus não disse que vai acontecer. Então, se Deus não disse, eu vou ficar com aquilo que Ele disse. Ele não disse nada, então eu não vou criar expectativa nenhuma. Eu vou continuar perseverando na presença de Deus. Coloque a mão no seu coração agora, vamos orar. Meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui, Senhor? Nos ajude, Senhor, porque às vezes nós nos iludimos com certas coisas, ó Deus, certas promessas, ó Deus, certas coisas ao qual o próprio inimigo, ele sabe nos tentar da maneira certa, ele sabe o que é significativo para a gente, ele sabe o que nós desejamos, ele sabe o que nós queremos, e ele brinca conosco, Senhor. Assim como um animal que vai atrás de uma comida, assim como um animal que vai atrás de um objeto e acaba o ser humano brincando com o animal, jogando ele para lá e para cá. Às vezes o inimigo, ele quer fazer isso conosco, Senhor, mas há poder no teu nome, há poder no teu sangue, Senhor. Senhor, esses enganos, ó Deus, essas falsas profecias, essas falsas expectativas também,